Agora veja uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente. Eu gosto muito, né, de raciocinar sobre política. Eu gosto da política. Embora nunca fui candidato a nada. Dá tempo ainda. Mas gosto muito disso. Fora a minha entidade de classe, eu já fui candidato algumas vezes, até ganhamos eleição e tal. Mas assim, essa fala de que ele se retroalimenta, eu não tenho dúvida que isso é totalmente claro, mas na última eleição a gente teve um pré-candidato ou um candidato a presidente que fez uso da rede social de uma maneira que eu nunca tinha visto. E isso foi uma coisa pujante, muito inovadora. Até gastou muito pouco diante do que se poderia ter gasto, né? Isso é caso de que a gente fique imaginando que a rede social ela precisa de tanto dinheiro assim? Ficou muito claro que não precisa. Aquele absurdo de a gente rodar papel nas gráficas, sujar as ruas, entupir bueiro, isso é uma coisa do passado. O nosso sistema eleitoral, ele vem sim se modernizando a cada eleição. E as redes sociais vieram no sentido, tem o lado bom e o lado ruim. Em 2015, vamos lembrar, a gente não tinha os grupos do WhatsApp das famílias discutindo política. Hoje é muito comum, né? Você discute política desde do profissional do salão, do cabeleireiro, até o presidente da maior empresa do país. Discute-se o mesmo tema que a política, no táxi, etc. Então, é possível, sim, você propor, você divulgar suas ideias, fazer a sua conversa, colocando o material pelas mídias digitais. Agora, no caso do último das eleições que você citou, que teve uma grande participação das mídias sociais, vamos lembrar que a gente era um momento diferente, né? As pessoas muitas vezes canalizaram o seu voto justamente em oposição a uma outra proposta que tinha na época. Não votaram a favor de um, votaram contra outro. Chamado voto útil, não é verdade? Isso. Então a gente também, que é uma característica das eleições, Fábio, a gente escolher sempre o menos pior. Você percebeu isso? Sim. A gente sempre está naquele momento de falar assim, não, deixa eu ver, esse não é legal, esse também, então eu vou escolher o menos pior. Não, nós temos opções interessantes. A gente precisa pesquisar, a gente precisa divulgar, conversar de política, a gente precisa apresentar alternativas. Não precisamos mais, Fábio, ficar naquela história de eu vou escolher o menos pior. Hoje nós temos propostas. Agora, como é que vocês dois veem nisso? Porque vamos supor, vocês são realmente inovadores, pessoas muito preparadas tecnicamente para a função, tá? Agora, politicamente, ela funciona de um outro jeito. O bastidor é terrível, embora seja apaixonante, ele muitas vezes é podre. A gente sabe disso, é muito claro falar, né? Ninguém precisa, não é nada novo isso. Como que chega uma turma nova para ver se trata da coisa pública de um jeito novo, lidando com a podridão que às vezes, na maior parte das vezes, tem? Como que vocês veem isso? O André precisa comentar um pouco, mas eu vou te dar um exemplo, porque eu estive em Brasília na semana passada e eu vivenciei isso. Claro que um dia não representa uma legislatura, mas eu estive no plenário da Câmara, no cafezinho, onde acontece a política de bastidor. Sim. Aquela briga que a gente costuma ver na televisão. Só na TV. Se compõe no cafezinho. No cafezinho, o pessoal assistindo futebol. E lá nas comissões, o assunto pegando fogo, né? E as articulações, acontece isso. Fábio, quando a gente... Conversar política é uma arte que a gente precisa aprender. Quando você pede uma pizza na sua casa, você já está começando a fazer política, porque nem todos vão escolher o mesmo sabor. Tem que entrar em acordo, porque quando você submete um projeto no plenário, o seu projeto vai ser submetido e avaliado pelos seus colegas parlamentares. É claro que aí a gente precisa nos alinhar pelos princípios. Tem matérias que a gente acha um absurdo, que é o exemplo da PEC Kamikaze, que foi votado aí recentemente. O que significa essa PEC Kamikaze, que eu também costumo chamar de PEC boca de urna? Porque é ilegal você conceder benefícios, uma série de benefícios, à véspera da eleição. Isso é uma coisa que nunca aconteceu na história das eleições do país. Tá? O benefício válido por 4 meses só, né? Válido por 4 meses. E você não tenha dúvida, Fábio, que vai chegar o seguinte, no meio da eleição, o candidato perigoso, ele fala assim, se eu for eleito,
eu vou deixar por mais um ano. Então a gente está entrando numa seara chamada do populismo, né? Sim. É o cara que sempre está ali fazendo do populismo. Isso não tem nada a ver com as propostas do Novo, né, André? Obrigado. Vai, André. Vou tentar aqui, depois da explanação do Humberto, fica até difícil, mas uma outra visão. Pegando o gancho que ele deixou agora, trocava-se dentaduras. Hoje a dentadura ela ficou mais requintada, então ela vem na forma de benefícios. E a gente tem que parar, enquanto brasileiros, de aceitar de uma forma cômoda, ou às vezes até de muita necessidade, esse tipo de dentadura. Sim. Que constantemente tem sido usado. É o antigo coronelismo vindo em pleno século XXI. Com relação às novidades e como que a gente consegue, enquanto novos, estarmos diante de um cenário totalmente caótico, mas é um caótico controlado, porque eles aqui comandam o sistema, eu tiro meu chapéu para os nossos 8 deputados federais, que quando lá chegaram, não tinha nada. Não tinha ninguém para recebê-los e falar, sejam bem-vindos. Nós, pelo menos, teremos, se na condição, daqui a uns dias de candidato, lutar pela função de deputado estadual e, obviamente, o Humberto pela de federal, nós teremos quem venha a nos receber. Então, nós aprendemos, inclusive escutando o Poit, que é nosso pré-candidato ao governo do estado, falando, é só construir pontes. Você vai ter que lidar com pessoas de diversas maneiras, de diversos raciocínios, de diversas crenças. Mas é uma pessoa diante de você, então fala bom dia, como você está, como que está teu filho, se mostre humano, porque você começa a estabelecer pontes e não pegar necessariamente a ferro e a fogo aquilo que você crê versus o que o outro crê. E assim a gente vai conseguindo entrar no acordo naquilo que na família somos 4, bom, são 2 pedaços, né, 2 meias pizzas, como é que nós vamos negociar esses sabores? Tem que conversar, né? Tem que conversar. Então, a melhor maneira de se fazer política em casa, no escritório, no colégio, em qualquer lugar, é conversando, respeitando, aprendendo a ter ouvido. Né? Tem um ditado árabe que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, se a gente aprender a fazer isso, escutar mais e falar adequadamente no tempo que é reservado, a gente entra em acordo. Não precisa, não é porque a pessoa ela tem no espectro político um viés totalmente contrário ao meu, mas ela crê naquilo. Então eu tenho que acreditar no ser humano que está crendo naquilo, mesmo que ele esteja crendo errado. Mas eu tenho que lutar pelo direito dele defender aquela pauta, aquele interesse dele, mesmo que eu não concorde. E eu gostaria que fizessem o mesmo comigo quando for uma outra situação. Eu sei que em um determinado momento existe um ponto que ali existe o gancho que vai fazer com que as pessoas se despertem e falem, nossa, é verdade, isso é o mais adequado, é o mais correto. E a negociação ela tem que ser, basicamente, na ideia do ganha-ganha. Ganho eu, ganha você, mas ganha em que sentido? Ganha com a propina, por debaixo da mesa? Não, no campo das ideias. Se a gente consegue fazer algo positivo acontecer para uma população, para uma comunidade, então o papel do político que está assumindo uma carreira política, ele é valoroso. Tanto que o Partido Novo ele não defende nem A, nem B, nem C. Nós defendemos pautas. Então, se a pauta é boa, não importa se ela está vindo do espectro mais à esquerda ou mais à direita. O que nós estamos discutindo são ideias, são pautas. Perfeito. E isso que é interessante no partido. O que acaba sendo bom, porque daí você nota que hoje em dia muita gente reclama de falar o seguinte, mas ele falou que ele não ia fazer acordo com o Centrão, ele falou que não tinha tipo MDB. Não tem jeito de não ter. Não tem. É muito importante que se entenda que não tem jeito de não construir uma coisa. E muitas vezes você precisa de quem tem mais apoio, de quem tem mais voto para poder passar a proposta. Sim. Então, assim, essa ideia de que eu não vou conversar com a pessoa, não vou falar com o outro, o meu jeito é o meu jeito, é impossível dentro desse campo político, né? Então é muito bom quando você vê pessoas novas e uma sigla nova, né, falando disso. Tem que compor, não tem jeito. Diálogo, né? Democracia é construída no diálogo. Exatamente.